Galera, vamos falar de São Paulo. O tricolor está com novidades importantes, e a gente precisa atualizar vocês sobre tudo o que está rolando no time. Começando pelo campo, Rian Francisco teve uma lesão séria no joelho, mas o clube decidiu manter a confiança nele e estender seu contrato até o final de dezembro de 2029, mantendo exatamente as condições que já haviam sido acertadas anteriormente. É um movimento que demonstra que, mesmo com o tempo de recuperação necessário, o São Paulo acredita no potencial do centroavante. Ele passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma pequena lesão no menisco, e a expectativa é que esteja de volta somente no início de 2026. Infelizmente, André Silva também está fora pelo resto do ano, e Caleri, no melhor cenário, só deve voltar entre novembro e dezembro. É um cenário delicado para o ataque do tricolor, mas o clube segue buscando soluções dentro do elenco e também observando o mercado, embora com muito critério. Falando em reforços, Rigoni foi apresentado recentemente e vai vestir a camisa de número 77. Ele retorna ao São Paulo depois de alguns anos fora, e a expectativa é de que possa somar experiência e conhecimento do clube ao elenco atual. A diretoria optou por trazer jogadores que já conhecem o ambiente do tricolor e que possam se integrar rapidamente, mesmo que ainda seja uma incógnita se ele vai repetir grandes números de gols. A questão do desempenho do Rigoni nos últimos anos realmente chama atenção, porque, em 4 temporadas fora do clube, marcou apenas 7 gols, e isso naturalmente levanta questionamentos sobre a decisão de trazê-lo de volta. A aposta, nesse caso, é mais na familiaridade com o time e na confiança do técnico Hernan Crespo, que acredita que pode potencializar o jogador. Enquanto isso, a diretoria também analisou a possibilidade de contratar o centroavante Aboubakar, um jogador camaronês de 33 anos, que tem experiência na Europa e atua como atacante. No entanto, após sondagens e conversas, o São Paulo descartou a contratação devido aos valores exigidos pelo atleta, que estavam acima do que o clube considera sustentável neste momento. É uma decisão que faz sentido, especialmente considerando que o elenco já conta com compromissos financeiros elevados e que o foco é equilibrar o investimento em reforços sem comprometer o orçamento do clube. A filosofia agora é apostar em jogadores que agreguem mais imediatamente, e que possam fazer diferença sem gerar risco financeiro. Sobre Pablo Maia, outro jogador que tem despertado interesse de clubes do exterior, a situação é de sondagem. Houve questionamentos de times árabes sobre ele, mas até o momento não existe nenhuma oferta oficial. A diretoria e o staff do jogador confirmam que ainda é muito cedo para qualquer negociação concreta, e que a prioridade é manter o atleta no São Paulo neste momento, avaliando com cautela qualquer proposta que possa surgir. Isso demonstra que o clube está atento ao mercado, mas com um planejamento estratégico, sem se precipitar em vendas ou em negociações que não façam sentido financeiro e esportivo. Agora, falando do dia a dia do time, o São Paulo retorna aos gramados neste domingo, jogando em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. É uma partida importante, não apenas para pontuar, mas também para manter o ritmo e testar algumas peças do elenco pensando nos próximos confrontos, especialmente na Libertadores. Com Luciano e Bobadilla suspensos, o time precisará se adaptar, e isso abre espaço para que jogadores como Rigoni possam ter minutos em campo e mostrar o que podem oferecer. Já Arboleda e Marcos Antônio têm chance de voltar, fortalecendo a defesa e o meio-campo, respectivamente, o que é fundamental para dar mais estabilidade à equipe antes da partida decisiva contra a LDU na altitude de Quito, pela primeira fase das quartas de final da Libertadores. O planejamento do técnico Hernan Crespo passa por pensar em todos os detalhes, equilibrando o time para o Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, preservando forças para a competição internacional, que é prioridade. A ideia é conseguir manter a intensidade, testar alguns jogadores em jogos menos complicados, mas sem perder competitividade, garantindo que o time chegue preparado para o confronto fora de casa na altitude, onde cada detalhe faz diferença. É um momento de muita análise, ajustes e observação do elenco, porque a temporada ainda tem capítulos decisivos pela frente. Dentro desse contexto, a relação com a torcida também é um ponto crucial. Há um sentimento de frustração por parte do torcedor, que vê algumas decisões da diretoria e vendas de jogadores da base como movimentações que poderiam ter sido mais transparentes ou mais bem planejadas.
Apesar disso, a paixão pelo clube segue intacta, e a expectativa é de que a torcida continue apoiando o time nos momentos decisivos, como na Libertadores, onde cada jogo exige energia e presença de todos. A diretoria tem buscado equilibrar a necessidade de organizar as contas do clube com a pressão para formar um elenco competitivo, e esse é um ponto delicado que exige comunicação clara, estratégia e paciência. Além disso, o São Paulo tem focado em fortalecer a base, com projetos de parcerias operacionais que visam desenvolver jovens atletas sem comprometer o patrimônio do clube. A ideia é investir na formação de jogadores de forma profissional, garantindo que o clube continue sendo uma referência na revelação de talentos, enquanto busca manter equilíbrio financeiro. Esse tipo de ação é fundamental para a sustentabilidade do São Paulo, e mostra que a gestão atual entende que o futuro do clube passa pela base e pela construção de um elenco sólido, sem depender exclusivamente de contratações caras e temporárias. Nos próximos jogos, o calendário do tricolor será intenso. Depois do compromisso contra o Botafogo, vem o confronto decisivo contra a LDU pela Libertadores, seguido por clássicos e partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro. A estratégia da comissão técnica será avaliar o desempenho dos atletas, distribuir cargas de jogo e tentar manter o equilíbrio entre competições, com o objetivo de alcançar os melhores resultados possíveis em todos os frontes. A administração do elenco, dos recursos e das expectativas é algo que estará presente em todas as decisões nos próximos dias, e a torcida deve acompanhar de perto como isso se desenrola em campo e fora dele. Falando um pouco mais sobre os reforços, o Rigoni chega para somar experiência e dar mais opções ao ataque do São Paulo. É claro que os números dele nos últimos anos não impressionam, apenas 7 gols em 4 temporadas fora do clube, mas a aposta da comissão técnica é que, com ritmo e confiança, ele consiga se reencontrar em campo. Crespo acredita que a familiaridade do jogador com o clube pode ser um diferencial, e a expectativa é ver como ele se comporta nos próximos jogos. Ainda assim, é uma contratação que gera muitas dúvidas, principalmente porque o tricolor poderia ter buscado nomes mais consistentes nos últimos anos, jogadores com maior capacidade de decisão e presença diária. Mesmo assim, a chegada do Rigoni é vista como uma alternativa estratégica para compor elenco e dar suporte, principalmente em momentos em que o time enfrenta desfalques importantes no setor ofensivo. Enquanto isso, o São Paulo se movimenta com cautela no mercado. O centroavante Aboubakar, apesar de estar livre e ter experiência internacional, acabou descartado porque o investimento necessário seria alto para o momento do clube. Essa decisão reforça a filosofia da diretoria, buscar equilíbrio financeiro e focar em jogadores que realmente possam contribuir imediatamente, sem sobrecarregar a folha salarial, que já é significativa. É uma postura que demonstra planejamento, evitando gastos desnecessários, principalmente quando atletas da base e do elenco principal que ainda podem ser lapidados e ganhar mais oportunidades. A base do São Paulo tem sido um pilar importante para o clube, e a diretoria está trabalhando em parcerias estratégicas para otimizar o desenvolvimento desses jogadores. A ideia é criar um processo profissional de scout e avaliação, garantindo que os jovens talentos recebam a formação adequada e que o clube possa, futuramente, aproveitar esses atletas de forma lucrativa, sem comprometer seu patrimônio. Apesar de críticas de parte da torcida em relação à transparência e às vendas recentes, essas iniciativas são fundamentais para o futuro do tricolor e para manter o equilíbrio financeiro e esportivo. O calendário do clube nos próximos dias é intenso. Depois do confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, vem o duelo decisivo contra a LDU, fora de casa, na altitude de Quito. Esse jogo vai exigir muito do time, tanto fisicamente quanto mentalmente, e a comissão técnica sabe que é preciso ter cautela na escalação e na distribuição de esforços. Jogadores como Rigoni e alguns jovens do elenco podem ser testados nesse confronto nacional para preservar atletas mais experientes e dar ritmo a quem precisa se mostrar para as partidas mais decisivas. A sequência segue com clássicos e jogos importantes, onde cada ponto é valioso para o Campeonato Brasileiro, mas o foco principal continua sendo a Libertadores, que representa uma prioridade absoluta nesta temporada. Em relação à torcida, apesar de algumas críticas sobre decisões administrativas, vendas de jogadores e transparência, a paixão pelo clube permanece firme.
A expectativa é que o Morumbi continue cheio nos momentos mais importantes, apoiando o time e influenciando positivamente o desempenho em campo. A relação entre torcida e clube é essencial, e o São Paulo precisa equilibrar expectativas, resultados e planejamento estratégico para manter a motivação de todos os envolvidos. Esse equilíbrio é delicado, mas necessário, e cada decisão tomada tem impacto direto na performance do time e na confiança do torcedor. Dentro do elenco, a situação de lesões continua sendo um desafio. Rian Francisco, André Silva e Caleri estão fora, e isso exige adaptações táticas da comissão técnica. Arboleda e Marcos Antônio voltam à disposição, trazendo mais opções defensivas e de meio campo, fundamentais para equilibrar a equipe. Crespo precisa gerenciar essas situações com inteligência, alternando os jogadores e garantindo que o time mantenha competitividade em todas as frentes, sem comprometer a performance nos jogos decisivos. Essa gestão de elenco é uma prova de como o futebol moderno exige planejamento e visão estratégica, algo que a comissão técnica vem tentando implementar desde o início da temporada. Além do planejamento tático e de elenco, a gestão financeira do clube é outro ponto de atenção. O São Paulo busca manter equilíbrio entre salários, contratações e investimentos em infraestrutura e base. A folha salarial já é elevada, e trazer jogadores veteranos com alto custo, como Aboubakar ou outros nomes do mercado internacional, poderia comprometer a saúde financeira do clube. Por isso, a diretoria tem optado por decisões mais conservadoras, equilibrando gastos e investimentos estratégicos, mantendo foco na competitividade e na sustentabilidade do tricolor. Essa postura mostra que o clube entende que sucesso esportivo e equilíbrio financeiro precisam andar lado a lado. Com a base bem estruturada, atletas experientes integrados ao elenco e uma comissão técnica atenta às necessidades do time, o São Paulo busca retomar confiança e encontrar ritmo nos próximos desafios. A sequência de jogos será exigente, e a capacidade de Crespo em gerenciar recursos, motivar jogadores e manter foco será fundamental para definir o destino do tricolor nesta temporada. A pressão é grande, mas o time tem talento e potencial para superar os obstáculos, principalmente se conseguir equilibrar desempenho em campo e decisões estratégicas fora dele. O próximo confronto, contra o Botafogo, servirá como teste inicial, permitindo observar como o time se comporta com algumas mudanças, além de avaliar o retorno de jogadores importantes. Cada minuto em campo será decisivo para ajustar tática, entrosamento e definir quem estará pronto para os desafios ainda maiores que virão. A torcida, mesmo cética em alguns pontos, deve continuar apoiando, pois o apoio nos momentos mais difíceis pode fazer toda a diferença. É nesse equilíbrio entre planejamento, performance e incentivo que o São Paulo busca seguir firme, encarando cada partida com seriedade e buscando resultados consistentes. Com isso, o tricolor segue se preparando para a reta final da temporada, ajustando elenco, testando reforços e pensando em resultados imediatos sem perder de vista o futuro. A comissão técnica precisa equilibrar lesões, suspensões e a gestão de jogadores da base, enquanto a diretoria trabalha para manter finanças saudáveis e oportunidades de crescimento para jovens talentos. Cada decisão é calculada, e o foco permanece na competitividade, com atenção especial para a Libertadores, mas sem abrir mão do Campeonato Brasileiro. Esse cenário exige que todos no clube estejam alinhados e que cada partida seja encarada com intensidade máxima, porque o tempo de vacilar é zero e cada ponto conquistado conta para manter o São Paulo na disputa pelos objetivos mais importantes da temporada. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Um verdadeiro terremoto no mundo do futebol parece estar em curso. Fontes próximas à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, afirmam que a FIFA realizou uma atualização sigilosa em sua lista oficial de campeões mundiais de clubes, e, segundo informações vazadas, o São Paulo Futebol Clube teria sido oficialmente notificado sobre uma mudança que pode mexer com a história recente do futebol brasileiro. O burburinho começou a circular entre dirigentes e jornalistas esportivos mais próximos do clube, e, embora nenhuma confirmação formal tenha sido feita publicamente, a movimentação dentro das instalações do Morumbi sugere que a notícia é tratada com máxima seriedade. O que teria motivado a atualização?
Fontes internas apontam para revisões em documentos oficiais de competições passadas, incluindo conferências e registros históricos que estavam sendo revisados pela FIFA. A possibilidade de reconhecimento de títulos ou ajustes em disputas antigas cria uma expectativa que mistura entusiasmo e cautela entre torcedores e especialistas. Alguns comentam que essa atualização poderia transformar o status histórico de clubes brasileiros em nível mundial, mas até o momento não há detalhes concretos sobre quais temporadas ou edições estariam sendo reconsideradas. Entre os rumores, especula-se que a notificação enviada ao São Paulo pode estar relacionada ao tricampeonato mundial do clube, conquistado nos anos 1990, e que estaria prestes a receber um tipo de reconhecimento oficial ou ajuste documental que reforçaria a sua posição na história do futebol mundial. A FIFA, por enquanto, mantém silêncio absoluto sobre o assunto, alimentando ainda mais o clima de especulação. A imprensa internacional também já demonstra interesse, mas nenhum porta-voz oficial confirmou detalhes sobre a atualização da lista de campeões. Enquanto isso, torcedores e ex-jogadores do São Paulo têm compartilhado suas opiniões nas redes sociais, variando entre ceticismo e euforia. Alguns sugerem que essa mudança pode abrir portas para novas disputas sobre títulos não reconhecidos de clubes de outros países, mas todos concordam que o impacto para a história tricolor seria monumental. A sensação é de que estamos diante de um capítulo inédito e, possivelmente, histórico no futebol brasileiro. Nos bastidores, a expectativa é de que nos próximos dias surjam informações oficiais que confirmem ou desmintam os rumores, mas, por enquanto, o Morumbi vive um clima de tensão e expectativa, como se a própria história estivesse prestes a ser reescrita. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!